Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje o tema é um assunto que foi muito pedido, que é otimização por algoritmo genético. O que é isso e como fazer? Só que como fazer vai ficar para outro vídeo que vai sair semana que vem, beleza? Então, otimização por algoritmo genético é um método muito inteligente de se fazer otimização de alguma coisa que se baseou na biologia e na evolução para ver como os indivíduos evoluíram, como eles foram otimizados ao longo do tempo e isso foi modelado no computador e utilizado futuramente. Então vamos lá, o que que é? O que que é justamente isso? É um método de utilizar a biologia na matemática para conseguir ver, baseado em como as pessoas evoluíram com o tempo, fazer alguma coisa, algum projeto seu evoluir com o tempo. Tá, e para que serve isso? Isso serve quando você quer otimizar alguma coisa, como o próprio nome já diz. Você quer melhorar alguma coisa ao máximo. Você quer pegar alguma coisa e ver como você pode deixar, por exemplo, uma viga, ela o mais leve possível e mesmo assim cumprindo todos os esforços que você quer. Se é um avião, você quer fazer ele que leve o máximo de peso possível, sendo o mais leve. Então que seja o mais rápido, que beba menos combustível e assim vai. Tá, e quando usar? O algoritmo genético é um pouco diferente dos outros otimizadores. Ele tem umas vantagens e desvantagens que vão interferir em quando usar. Então, a maior utilidade dele é quando tem muitos graus de liberdade, ou seja, muitas variáveis no seu sistema, que aí você não consegue utilizar outros métodos de otimização. Por exemplo, você pode fazer a força bruta de um sistema. Você tem lá 10 variáveis, cada uma podendo ter valores entre 0 a 10. Você pode definir um passo de 0,1, ou seja, entre 0 a 10 você vai ter 100 passos, 100 valores que pode ser usado para cada uma das variáveis. Isso vai dar um número de combinações de 100 elevado a décima, ou seja, 10 elevado a 20. Eu não sei nem o nome desse número, né? 10 elevado a 9 é 1 bilhão, 10 elevado a 20 eu nem sei qual é, mas é um número muito grande. Então, será que existe uma forma mais inteligente de se fazer isso, em vez de fazer 10 elevado a 20 vezes a conta que você quer fazer? E foi aí que surgiu o algoritmo genético. A grande vantagem dele é que ele é bem mais inteligente. Ele consegue entender o que está acontecendo e convergindo. Tipo, isso aqui é bom, segue por esse lado. Isso aqui é ruim, então não faz isso. Ele consegue entender. Então, com isso, você consegue fazer muito menos contas do que o total. E isso faz rodar muito mais rápido seus códigos. Você consegue otimizar de forma muito mais rápida e barata, né? Porque tempo é dinheiro, né? Tempo de luz, é tempo que você está perdendo de projeto e tal. Mas isso também está associado à desvantagem, porque você não necessariamente tem certeza de que convergiu o seu problema, que aquela é a melhor solução de todas, e muitas vezes não converge mesmo. Pode chegar muito perto da resposta, mas não necessariamente chega. Até no próximo vídeo de exemplo eu posso fazer um caso assim, por exemplo, achar o mínimo de uma função de segundo grau, um x ao quadrado. A gente sabe que o mínimo acontece quando x igual a zero, mas provavelmente a GA não vai achar esse valor. Ele vai achar algum valor muito perto de zero, mas não vai achar o zero. Então, tem sempre um erro associado. Que às vezes é bom, às vezes é ruim. Por exemplo, se for um erro na décima casa decimal, para a maioria das aplicações da engenharia, aí não vai ser problema nenhum. Então, você tem que saber se seu projeto tolera algum erro, quanto ele tolera. Porque no caso da força bruta, você pode botar o passo do tamanho que você quiser e cravar. O erro vai ser em tal casa decimal, você consegue saber isso. Já no caso do algoritmo genético, você não consegue saber exatamente onde está seu erro. Mas, de qualquer forma, não é tão grande assim, tá falando assim, de experiências práticas. Até hoje eu nunca tive problema com isso para as minhas aplicações. E é muito mais rápido do que se fosse rodar. Aquele caso com um passo de 0,1 já seria 10 a 20. Imagina se quisesse um passo de 0,01, seria 10 a 30. E aí vai, né? Então, tá, mas como é que funciona isso? Qual a ideia por trás? Vamos fazer primeiro uma analogia com a genética, que a gente tem os cromossomos. Nesse caso, a gente tem também os cromossomos. Né? Na genética, a gente tem o cromossomo, e cada um deles tem o gene. Por exemplo, esse verde é o gene responsável pela altura, esse vermelho é o responsável pelo peso.
E assim vai. Tamanho do braço, tamanho da perna, enfim, tem genes para tudo. No caso do algoritmo genético, a gente vai ter um vetor, que seria equivalente ao cromossomo, e cada elemento desse vetor seria o gene de alguma coisa. Então, eu poderia ter um primeiro elemento aqui sendo relacionado à altura, o segundo elemento sendo relacionado ao peso, e assim vai. Então, tendo isso em mente, vou explicar o funcionamento de uma otimização por algoritmo genético. Primeiro, você define os limites. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu fiz uma pessoa. Vamos supor que eu quero uma pessoa para ser atleta, para ser maratonista. Então, eu vou definir os limites. Eu quero uma pessoa entre 1,5 m e 2 metros. Entre 50 quilos e 80 quilos. Entre 1 metro de perna e 80 centímetros de perna. E assim vai. Definir os limites superiores e inferiores que você quer para o seu indivíduo. Até porque normalmente seu projeto vai ter alguma restrição. Eu quero fazer um avião. Você tem um limite de envergadura. Você não consegue fazer um avião com 1 quilômetro de envergadura. Você tem um limite de peso e tudo mais. Então você vai definir esses limites. E a otimização, automaticamente, pelo menos para o código que eu vou mostrar, ela cria aleatoriamente alguns indivíduos. Ou seja, algumas pessoas portadoras daqueles genes lá, daqueles cromossomos. E aí, para cada indivíduo, ele vai ter aqueles cromossomos com suas características todas, e vai criando vários indivíduos que você pode configurar quantos você quer, e cada um deles com suas características, a princípio aleatórias. E aí a gente vai para esse quadradinho de baixo, que ele avalia a aptidão dos indivíduos. Então, existe uma função que tem no otimizador, que ela vai dar uma pontuação para cada indivíduo. Então, por exemplo, no caso do exemplo que eu falei de um maratonista, como que eu posso medir como que um maratonista é bom ou ruim? Por exemplo, eu posso usar o tempo que ele faz a prova, posso usar a velocidade que ele faz a prova, alguma coisa assim. Então, eu posso, nesse caso, usar o tempo, eu vou querer minimizar o tempo dele. Então, ele vai pegar esses indivíduos, vai ver qual indivíduo tem o menor tempo ou a maior velocidade e vai pegar os X melhores. Você pode definir, eu quero os 10 melhores, os 50 melhores, enfim. Cabe a quem está projetando escolher quantos indivíduos você quer. Então, ele vai pegar esses melhores indivíduos e na primeira iteração não faz muito sentido, mas depois ele vai fazer isso. Ele vai ver se atingiu o critério de parada. Então, pode definir de várias formas, como, por exemplo, gerações de stall, ou seja, se ele já está há várias gerações igual, sem ter muita diferença, então se define que convergiu. Você pode até definir lá nos parâmetros quantas gerações você quer. Se ele ficou 10 gerações sem mudar significativamente de valor, então eu aceito que ele convergiu, ou 100 gerações. E você pode definir outros critérios de parada, como você quiser. A partir disso, você vai selecionar esses indivíduos, por exemplo, os 10 melhores, e vai reproduzir eles. Então, você vai pegar características de vários desses indivíduos bons e vai criar novos indivíduos, que seriam como se fossem os filhos, com características semelhantes, características mescladas do pai e da mãe. A partir desses novos indivíduos, você pode ter mutação, que seria um fator aleatório aí no meio, que tem como objetivo tirar de algum mínimo ou máximo local. Às vezes está convergindo para algum lugar assim específico, aí você tem uma mutação que leva para outro lugar melhor ainda. E pode ter ainda o crossing over, que mistura características entre indivíduos, passa mais genes entre eles. E aí volta, uma vez gerada essa segunda geração, a gente vai de novo pela função objetivo, que é essa função que avalia os indivíduos. Nesse caso, está minimizando o tempo da prova do maratonista. Vai dar nota para cada um deles. Atingiu o critério de parada? A nota já está melhor do que a nota que eu quero? Ou já chegou no número de gerações que eu defini? Ou parou de ter alguma evolução? Se sim, para. Se não, vai pegar os melhores indivíduos, vai fazer o cruzamento deles, vai criar outra geração, que pode ter mutação, e essa taxa de mutação é configurável. Você pode, eu quero 5% da minha população vai ter mutação de um dos genes, para um valor aleatório definido dentro daqueles limites definidos.
E a taxa de crossing over também pode ser configurada também. Então, só para explicar cada uma das etapas. Tem o cruzamento, que segue justamente aquela lei de Mendel visto no colégio. Então, eu tenho aqui um exemplo de um indivíduo com 2 genes, que nesse caso só tem 2 opções. Ele pode ser azão ou pode ser azinho. E tem aqui esse outro indivíduo que é azinho. Mas no caso da engenharia, desses projetos, aqui não é azão ou azinho, 2 opções. Que aqui a segunda geração tem 4 opções, a terceira geração, e assim vai. Aqui tem uma opção, porque nesse caso um é azão, outro azinho, e aí na segunda geração já tem 4, e assim vai. Na engenharia a gente não tem só 2 opções. A gente pode ter números como sendo esse gênero. Por exemplo, a envergadura de uma asa, ou a altura do maratonista. Ele não tem, ou ele tem altura, ou ele não tem altura, não tem isso. Ele pode ter 1,5 m, 1,40 m, 1,60 m, 1,80 m. Então tem várias opções aqui. Isso faz com que cresça exponencialmente o número dessas combinações. Então, quanto mais variáveis e mais opções você tem, maior o seu sistema. Então, ele vai pegando essas características do pai e da mãe, vai misturando, e tem como ajustar também o quanto de cada um você vai querer pegar e tal. E assim funciona esse sistema de cruzamento. A mutação está representada aqui nesse slide. Eu tenho aqui um dos pais do lado esquerdo, outro dos pais do lado direito, gerando os seus filhos. E aqui nesse filho da esquerda, a gente pode ver que esse elemento aqui seria 1, originalmente, porque ele veio aqui do pai. Esse último aqui é 1. Esse trecho veio do pai, e esse segundo trecho veio da mãe. Então era para ser 1. Mas como aconteceu uma mutação, esse 1 virou um 0. A mesma coisa nesse outro indivíduo. Essa segunda parte aqui era para ser 0, mas aconteceu uma mutação, virou 1. E pode ter também o crossing over, que é o que está representado aqui por vermelho, que vai pegar parte de uma pessoa com parte da outra pessoa e vai juntar os dois. E aí vai criar outra população que vai seguir todo esse esquema aqui. Vai ver outra geração, vai ver se atingiu o critério de parada, vai selecionar os melhores, vai reproduzir e assim vai. Então, é uma forma mais inteligente do que a força bruta de fazer os cálculos, porque ele consegue ir meio que sentindo o que está acontecendo e melhorar. Então, ele não precisa rodar todos os casos possíveis. Ele vai seguindo a base da aleatoriedade, vai pegando e vai pegando os melhores, aí avalia. Aí vai vendo, agora piorou, então eu vou voltar para os melhores. Inclusive, tem como configurar o que a gente chama de elite count, que são quantos dos melhores indivíduos de uma geração vão para a segunda. Então, por exemplo, eu tive uma população com um indivíduo muito bom, fez, sei lá, maratona em 3 horas. Na segunda geração, quando misturou, o melhor indivíduo faz em 3 horas e 20. Eu teria perdido aquele outro indivíduo. Então, eu posso configurar para aquele indivíduo passar diretamente para a geração seguinte, junto com os outros. Então, eu garanto que eu nunca vou perder o melhor indivíduo que eu já achei. E você pode fazer isso para um indivíduo, que é o melhor, ou para os 10 melhores, alguma coisa assim. Então, essa é a ideia por trás do algoritmo genético. Vou fazer depois alguns vídeos com código prático, alguns exemplos práticos. Vou mostrar alguns que eu já fiz. E espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o like aí, já se inscreve para poder ver os próximos vídeos da série. Se quiser ver esses exemplos, deixa o sininho, ativa o sininho. E eu vou deixar também de presente para vocês um código em branco, padrão, para só mudar alguns parâmetros e vocês já conseguem fazer a otimização de vocês. Então, a parte de otimização está feita, cabe a vocês só modelar aí o exemplo de vocês, né? O sistema que cada um quer otimizar. Beleza? Então é isso. Valeu!